Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais as matérias que eu fiz no meu quinto período da Faculdade de Engenharia Civil. Vou dar as minhas considerações de cada matéria, vou dizer um pouquinho sobre como foram as minhas notas e vou mostrar um pouquinho dos meus cadernos também. Se você não assistiu os outros vídeos falando sobre isso, eu já gravei falando sobre o primeiro, segundo, terceiro e quarto período. Vou deixar o link de todos eles aqui na descrição do vídeo, então se você não assistiu, corre lá e assiste, porque tá um conteúdo muito legal e valioso que pode ajudar muito você. Se você não sabe, eu já me formei em Engenharia Civil, eu me formei na verdade no segundo semestre de 2020, então tem aí um mesinho só que eu estou formada, então eu consigo te dar uma visão geral do curso de uma pessoa que já fez todas as matérias. E eu já vou logo avisando de antemão que eu tenho 2 terrores para esse período. Então assiste o vídeo até o final. Mas chega de enrolação e bora lá! No meu quinto período, eu fiz no total 7 matérias, mas como eu já disse para vocês, a quantidade de matérias e quais as matérias em específico de cada período varia muito de instituição para instituição, então eu vou falar sobre a minha instituição. Não necessariamente vai ser igual na sua, mas você vai sim conseguir ter uma boa base. Eu sempre começo falando sobre os EDs. Todo período tem um ED, que é uma matéria completamente online. Você estuda online, você faz uma prova online. Então a primeira aí foi o ED de empregabilidade. Então nessa matéria você aprende a respeito dos conhecimentos técnicos e comportamentais para você conseguir um emprego. O que o mercado de trabalho exige do engenheiro civil, e também ele dá algumas dicas para você se manter empregado no mercado de trabalho. As matérias de EDs, como elas são completamente online, são matérias muito tranquilas, são matérias muito teóricas e eu acredito que você não precisa se preocupar com os EDs. Esse é o menor dos problemas. A segunda matéria foi Logística Empresarial e Engenharia de Tráfego. Basicamente nessa matéria você aprende os tipos de transportes, rodoviário, aéreo, ferroviário, enfim. Então você entende um pouquinho sobre as características de cada tipo de transporte e como fazer essa logística mesmo desses transportes. Foi uma matéria totalmente online, porém você fazia uma prova presencial no final do semestre. Eu já falei pra vocês que essas matérias elas são um pouquinho mais chatinhas, né? Porque não tem um professor ali pra te explicar, você tem que pegar um livro mesmo e ler. Eu li um livro, acho que de 200 páginas em 3 dias pra conseguir fazer a prova, mas eu consegui fazer a prova, tirei uma nota até boa, deu super certo. Terceira matéria foi gestão de projetos, que nada mais é do que a administração das etapas da obra. Então você aprende a administrar para que o engenheiro consiga atingir os objetivos do planejamento, tanto das etapas, né, quanto dos prazos também. Então essa é uma matéria muito importante. A gente sabe o tanto que as obras atrasam, o tanto que o planejamento muda no meio da obra, então é muito importante a gente aprender essa parte, porque tempo é, dinheiro, né? Então a gente precisa sim ter um bom gerenciamento de projetos. Quarta matéria, fenômeno dos transportes. Como eu falei para vocês lá no início do vídeo, que nesse semestre eu tive 2 terrores e tá aí o meu primeiro terror. Gente, eu odiei essa matéria com todas as minhas forças, Até hoje eu tenho trauma dessa matéria. Eu não tô falando isso pra vocês se bloquearem com ela ou pra vocês ficarem com medo. Não, porque cada pessoa é de um jeito, cada um tem o seu jeito de absorver as coisas. Talvez você não tenha reconhecido aí fenômenos dos transportes, mas também conhecido como mecânica dos fluidos. Gente, essa matéria é puro cálculo. Então, nessa matéria você aprende o fluir da matéria e da energia,
a dinâmica dos fluidos, como eles se comportam. Aprende sobre viscosidade, entender se um líquido ele é com alta viscosidade ou com baixa viscosidade. Diferença de pressão, mecanismos de transporte. Vou mostrar aqui um pouquinho do meu caderno para vocês. Leis de Newton, densidade e massa específica, pressão e profundidade, escala de pressão. Simplesmente eu não consegui absorver a matéria. Eu tirei uma nota péssima na primeira prova. Eu recebi a prova, fui pro banheiro chorar. Gente, eu chorei muito. A prova valendo 10, eu tirei 3. E assim, essa foi a minha primeira nota péssima, assim, na faculdade. Simplesmente fiquei desesperada. Eu já tinha certeza que eu ia tomar pau nessa matéria, porque eu realmente não gostava da matéria. Acho que esse foi o meu maior problema, sabe? Eu, sinceramente, não sei nem te dizer o que aconteceu, mas, assim, eu tive que estudar muito pra segunda prova. Muito. Eu tive que estudar muito. E aí eu tirei uma nota boa até na segunda prova, e aí eu consegui passar, gente. Eu passei quase que um pouquinho mais que a média. Eu acho que eu passei com 6,5, a média é 6, né? E a minha nota foi péssima nessa matéria, péssima. Mas eu venci, eu consegui, sabe? Vão ter matérias assim, matérias sufocantes, matéria que você não consegue absorver, que você não consegue entender. Mas você não pode entregar tudo de bandeja e largar tudo de mão. Você tem que correr atrás. E eu corri muito atrás, consegui passar, mas assim, até hoje eu olho pra essa matéria e eu tenho medo. Se eu tivesse que fazer essa matéria de novo, eu acho que eu choraria. Quinta matéria, cálculo diferencial e integral 3. Gente, não poderia ser diferente, né? No quinto período, cálculo foi a minha matéria preferida de novo. O cálculo 3 de todos os cálculos, pra mim, é o mais gostoso de fazer. Eu não te digo que é o mais fácil, não é o mais fácil. Nenhum cálculo é fácil, gente. Todos os cálculos são difíceis. Mas no terceiro, a coisa já tá fluindo, sabe? Você já sabe o que é derivada, você já sabe o que é integral, você já fez uma integral. Então, no terceiro período, você vai começar a fazer as integrais duplas, as integrais triplas. Gente, é muito gostoso de calcular, mas tem que estudar, não tem jeito, gente, não tem jeito. Você tem que fazer os exercícios. Eu até trouxe uma atividade aqui pra mostrar pra vocês. A gente estudou sobre superfícies quadráticas, né? Ó, o elipsoide, hiperboloide de uma folha. Aqui é tipo explicando, né, a matéria ainda. Paraboloide de 2 folhas, paraboloide elíptico, superfícies cônicas. Aqui vinha a atividade fato. Identifique as quádricas representadas pelas equações e esboce o gráfico. Eu não me lembro se eu precisei fazer aula particular, mas eu me lembro, gente, que foi dos cálculos o mais tranquilo, assim, o mais gostoso mesmo, de que você já conhece as coisas, sabe? Você só acrescenta coisas novas, não é igual o cálculo 2, que tipo assim, você nunca viu uma integral na vida e chega um negócio que você tem que aprender a lógica. No cálculo 3, você já sabe o que é uma integral, então você só aprende a fazer a dupla, fazer a tripla. Gente, fazer uma integral tripla é muito gostoso, sério mesmo. De todas as matérias, essa foi a minha favorita, mas como sempre, não foi a minha melhor nota. Ela só foi melhor do que as duas do terror mesmo. Sexta matéria, elementos de mineralogia e geologia. Essa matéria, ela era mais teórica, mas eu lembro que ela tinha alguns cálculozinhos bem simples. Então você estudava sobre granulometria, estudos de sondagem, né, que envolve várias coisas, tipos de rochas. Era bem gostosinha assim a matéria. O professor é super mega inteligente, então assim, dava prazer mesmo de estudar. E deu tudo certo também, super tranquila. Eu acredito que não é uma matéria que você precisa ficar, oh my gosh, estou ficando louco. Sétima e última matéria e último terror do quinto período foi resistência dos materiais. Na matéria de resistência dos materiais, você estuda a capacidade que um material tem de resistir uma força aplicada nele. Estuda as cargas externas,
aplicadas a um corpo e a intensidade das forças internas que agem no interior do corpo. É basicamente isso. Gente, eu tenho vontade de chorar quando eu lembro dessa matéria, sério. Mas essa matéria foi totalmente diferente de fenômenos dos transportes. Por quê? O professor, gente, era maravilhoso. Ele explicava na maior calma possível. Quando ele explicava na sala, eu entendia tudo que ele falava. E aí ele foi passando uma calmaria tão grande que eu não estudei. Simplesmente eu não estudei, gente. Eu não fazia os exercícios, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer a prova. E algumas pessoas também acreditavam assim, sabe? Achava que a matéria era muito tranquila e tal. Gente, não faz isso nunca. Gente, chegou na prova, eu não consegui fazer nada. Eu simplesmente não consegui fazer nada. E aí eu criei um bloqueio. E pra segunda prova eu também tirei uma nota ruim. Eu passei pela misericórdia do professor, gente, porque o professor teve misericórdia de mim mesmo, assim, mesmo. Se você tá achando uma matéria muito tranquila, que vai ser muito tranquila, não fica achando que você vai chegar na hora da prova e vai conseguir tirar uma nota boa, sendo que você nunca fez um exercício em casa. E aí, com certeza, gente, o quinto período foi o pior de todos. Mas foi o período que serviu pra eu entender que eu precisava estudar. No sexto período, eu vou contar pra vocês que eu fiz resistência avançada. E, gente, totalmente o inverso. O que eu não fui em resistência dos materiais, eu fui em resistência avançada. Eu vou contar isso pra vocês no próximo vídeo que eu falar sobre o sexto período. Mas o que eu posso dizer já de antemão, não crie bloqueio com nenhuma matéria, sabe? Não fala assim, eu não vou aprender, eu não consigo aprender. Não. Se você pegar pra estudar de verdade, porque eu acho que eu nunca estudei tanto pra uma matéria como eu estudei em resistência avançada. Eu até recebi uma direct lá no Instagram de uma seguidora falando que tava vendo os vídeos, né, de eu explicando cada período. E ela me pediu pra eu passar algumas dicas pra ela do que ela deve estudar e tudo mais. Eu falei pra ela não se precipitar, não ficar com medo. Então não fica com medo antes da hora. Viva cada etapa, sabe? Viva cada semestre, viva cada matéria, estude muito. Eu queria muito ter o caderno de resistência e de cálculo 3 para mostrar para vocês, mas esse caderno, os dois eram juntos e eu emprestei para alguém que tinha tomado pau em alguma das duas matérias e a pessoa ia ter que repetir, então eu emprestei o caderno. Então por isso eu não tenho para mostrar para vocês, mas eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Vai dar tudo certo. Eu nunca achei que eu fosse capaz, sabe, de fazer as matérias de engenharia, porque todo mundo fala que é muito difícil. Mas eu tenho certeza que você é capaz de conseguir, que se você tem um sonho de fazer engenharia civil, você vai se formar nisso e você vai atuar na sua área, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se ajudou vocês, deixa o seu like aqui pra mim, gente. É uma coisa tão rapidinha e é muito importante pra mim e pro YouTube entender que esse vídeo foi muito legal pra você. Se inscreve no canal, gente, porque eu vou liberar aí o sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º período de engenharia civil. E quantos mais vídeos vocês quiserem sobre o assunto, me segue lá no Instagram, que é Joyce Oliveiras. Vou deixar aqui embaixo pra vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!